Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17. Não pense que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Feche os olhos, pedir ao pastor Júnior que eleve a voz em oração. Os irmãos podem se sentar. Queridos, o título da minha reflexão hoje é O Cristão e a Lei. E o meu objetivo é mostrar que, de fato, ser cristão não significa não cumprir a lei. Não existe uma antítese entre ser cristão e obedecer à lei do Senhor. Embora muitos querem pensar dessa maneira, muitos têm ensinado isso, de que nós não temos nenhuma responsabilidade para com a obediência à lei do Senhor. Se isso fosse verdade, os 10 mandamentos, com a sua essência, não estaria sendo repensado, refletido e repetido em todo o Novo Testamento. Eu entendo que, para a gente tentar explicar um pouquinho essa relação do cristão com a lei, e aqui nessa porção, o título é basicamente Jesus e a lei, e eu quero trazer isso para a relação do cristão com a lei, do crente com a lei. Para a gente tentar explicar um pouquinho essa relação, eu queria deixar uma pergunta para a gente seguir ela, e a partir dela tentar explicar um pouquinho sobre o que é essa relação do cristão com a lei. E a minha pergunta é, de fato, o que é o cristão em relação à lei? Então a minha pergunta é, o que é, de fato, cristão? E eu quero mostrar, portanto, 3 aspectos do cristão em relação à lei do Senhor. Nós pensamos no Sermão do Monte como um resumo da lei de Cristo, a síntese da lei de Jesus. Tudo que nós já pregamos até aqui, do início do Sermão do Monte, foi uma preparação para essa parte. Essa parte, vamos dizer assim, é o núcleo, é o miolo central de todo o Sermão do Monte. Aqui Jesus está mais preocupado em mostrar exatamente a relação do Antigo Testamento com os seus ensinos. Como que Jesus relacionou o Antigo Testamento com seus próprios ensinos. Então, mais do que justo a gente pensar em organizar essas ideias a partir de uma pergunta simples: o que é ser cristão? Então eu queria que você anotasse aí, o irmão do ABC, agenda, bíblia e caneta. O que é de fato cristão, pensando nessa relação cristão e a lei? Primeiro, o cristão não é um antinomista. O cristão não é um antinomista. A palavra nomos significa lei. Portanto, quando eu digo que o cristão não é um antinomista, eu estou dizendo que o cristão não é contra a lei. Muitos querem, de certa forma, em nome de uma teologia da graça, meio que afirmar uma teologia antinomista, que nega a importância da lei, do cumprimento da lei, da obediência da lei na vida dele. No entanto, o que esse texto vai nos mostrar é o contrário. É impossível o cristão ser um antinomista, ou melhor, um cristão ser contrário à lei do Senhor. Olha o que diz o verso 17.
Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ele já começa dizendo, olha, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas cumprir. E é interessante porque a grande questão que está no pano de fundo do próprio Sermão do Monte não é a Torá. A preocupação não é a Torá. O problema de Jesus não é com a Torá. O problema de Jesus é com a tradição oral dos fariseus. A tradição oral dos fariseus é que foram criando milhares de regras, de preceitos que eles impuseram sobre as pessoas e que não consta dos ensinamentos essenciais da Torá. Já no século, por exemplo, terceiro, esses ensinamentos foram codificados num código, num livro chamado Mishnah, que, traduzindo para um livro normal, chega a cerca de 800 páginas. 800 páginas, aproximadamente, todos esses códigos, essas regrinhas da tradição oral dos próprios judeus. E depois, eles criaram comentários dessa tradição oral. Eles criaram um comentário da Mishnah. E esse comentário da Mishnah foram chamados de Talmud. E eles criaram tanto o Talmud de Jerusalém, como eles criaram também o Talmud da Babilônia. Esses Talmudes são calhamaços com milhares e milhares de interpretações, de comentários sobre como aplicar cada uma dessas regras estabelecidas para a lei. Eles iam além do que diz a Bíblia. Eles estavam além do que ensinava o Evangelho. Então, a questão que nós vamos encontrar no Sermão do Monte não é Jesus indo contra a Torá, a essência da lei judaica, mas contra essa tradição oral que queria impor às pessoas todos os tipos de regras. Por exemplo, dentro dessa tradição oral, era proibido curar pessoas. No máximo, eles permitiam, quando uma pessoa tinha um problema de garganta, ou de ouvido, ou nos olhos, eles permitiam algum tipo de tratamento para essas pessoas, mas mais no sentido de impedir que elas piorassem. Por exemplo, a pessoa machucou, eles aceitavam enfaixar aquela ferida, mas não podia, por exemplo, colocar um unguento, um óleo para curar aquela ferida. Então eles começaram a encher de regrinhas para que essas pessoas pudessem organizar a vida delas por esses princípios. Então, quando Jesus disse, eu não vim abolir a lei, ele está falando da lei bíblica, da Torá. E está falando da palavra do Senhor. Quando ele diz que ele veio cumprir a lei, quando ele disse, olha, eu vim cumprir a lei, nós temos que pensar nesse cumprir a lei, em cumprir aquilo que está escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Em que sentido podemos dizer que Jesus cumpriu a lei do Senhor? John Stott apresenta pelo menos 3 possibilidades. Em primeiro lugar, John Stott vai dizer que Jesus cumpriu a lei no sentido de completar ela na sua pessoa, através dos seus ensinamentos. Se a Torá nada mais é do que os ensinos básicos, a doutrina dos judeus, se a Torá constitui um ensino doutrinário que deveria regulamentar a vida do povo de Deus, quando Jesus cumpre a lei, ele está simplesmente ampliando esse conhecimento, ampliando essa doutrina, esse ensinamento, para que eles pudessem aplicar esses ensinamentos em sua vida. Então Jesus completa a lei do Senhor, cumpre a lei do Senhor, ampliando por meio da sua pessoa e por meio das suas obras. E foi isso que ele fez. Por isso que várias vezes ele vai dizer, eu porém vos digo, ele está acrescentando, ele está ampliando, ele está levando isso a um aprofundamento maior, como nós veremos daqui a pouco. Segundo sentido em que Jesus cumpriu a lei do Senhor. Primeiro, ele cumpriu no sentido de ampliar esse ensinamento, aprofundar esse ensinamento da Torá. E foi o que ele fez. E é isso que nós encontramos nos evangelhos. Em segundo lugar,
se nós entendermos que a lei e os profetas têm um elemento preditivo, e se nós entendermos que toda a lei e os profetas aponta para Jesus, aponta para a pessoa dele, então Jesus cumpre a lei do Senhor no sentido dele mesmo ser o cumprimento profético. Ele é o cumprimento profético daquilo que está em figuras, em tipos e em sombras na própria lei do Senhor. É isso que está lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 diz que toda a lei é sombra. O que é a sombra? A sombra não é a realidade, diz o autor aos Hebreus capítulo 10. A sombra, ela aponta para a realidade. Todos aqueles sacrifícios apontam para Jesus. Os cordeiros imolados apontam para a figura do Cristo que seria imolado em nosso lugar. Então todas aquelas figuras, todos aqueles tipos, quando você analisa o tabernáculo, as leis cerimoniais, todas apontam para um cumprimento profético na vida de Jesus. Quando ele fala, eu cumpri a lei, ele está dizendo, eu sou o cumprimento desta lei. O ápice da lei, o ápice do cumprimento dessa lei é a morte de Jesus na cruz. Porque uma ideia central que percorre toda a Bíblia é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Todos aqueles sacrifícios de animais estavam simplesmente apontando para um futuro sacrifício perfeito na pessoa e obra de Jesus. Eu fiquei essa semana viajando um pouco nesses sacrifícios de Jesus. E fiquei imaginando, porque era muito sangue derramado. Era uma quantidade enorme de animais mortos. Você já parou para pensar no cheiro disso? O cheiro de sangue derramado? Aquele cheiro, eu acredito que não saía das narinas do povo. O povo sentia o cheiro de sangue o tempo todo, e isso tinha uma força pedagógica muito grande. Por que uma força pedagógica muito grande? Porque aquele sangue fazia com que eles o tempo todo lembrassem. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. Sem derramamento de sangue, não há purificação. Quando Jesus disse que a lei cumpriu nele, ele de certa forma está dizendo, eu cumpri a lei. A lei era tipo, a lei era sombra, como diz Paulo, a lei é aio, a lei é pedagogia que aponta para Cristo. Jesus vai explicar e exemplificar isso no Lucas 24, quando ele caminha com os discípulos de Emaús. Naquela caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús, nós vamos ver que Jesus vai dizer para eles, parece que vocês não entenderam que a lei e os profetas falam de mim. Parece que vocês não entenderam que a lei, os profetas, os escritos apontam para mim. Eu sou o cumprimento profético de tudo isso. Vocês demoraram a entender isso. E é por isso que muitos ainda insistiam na prática, na ressurgência das práticas litúrgicas e cerimoniais, porque não conseguiram se convencer de que de fato Cristo é o cumprimento da lei. Vamos ver isso na carta aos Gálatas. A dificuldade dos irmãos da Galácia de aceitar que todos os sacrifícios se cumpriram em Cristo. Como eles não entenderam essa teologia básica do Evangelho, eles começaram a querer praticar novamente as cerimônias, as festas. Em segundo sentido, portanto, em que Jesus disse que cumpriu a lei, é no sentido que ele é o cumprimento profético dessa lei. Mas há um terceiro sentido que nós podemos colocar. Se nós considerarmos que existe a lei moral, Jesus cumpriu a lei no sentido de obedecer perfeitamente
os preceitos éticos e moral da lei. Ninguém cumpriu perfeitamente os preceitos éticos e moral da lei. Se nós entendemos que o Antigo Testamento consiste, portanto, em preceitos éticos, então Jesus foi o cumprimento perfeito. João Batista vai dizer exatamente: foi cumprido toda a justiça, referindo ao ato de Jesus ali no batismo. Nós temos que pensar que Jesus é o único que cumpriu a lei cabalmente. Nós não temos que, de fato, negar que a lei é fundamental, que a lei é importante. Dietrich Bonhoeffer diz assim: Jesus, na verdade, nada tinha a acrescentar aos mandamentos de Deus, exceto isto, que ele guardou, ele os guardou. Jesus não tinha nada a acrescentar, exceto que ele guardou cada um desses mandamentos. Ele cumpriu cada um desses mandamentos. Mas é importante nós entendermos, e aqui eu quero reivindicar a teologia reformada, que classifica a lei em 3 partes: em lei civil, lei cerimonial e lei moral. Para os teólogos reformados, e Calvino pensava assim, a lei se resume em lei civil, que era a lei que governava o povo de Israel enquanto nação, que governava o povo de Israel enquanto sociedade. Eram os princípios da nação de Israel. Nesse sentido, a lei civil, ela cumpriu. Ela não faz sentido para nós hoje. Ela diz respeito apenas à forma de vivência governamental, burocrática, jurídica de Israel. Mas há um segundo sentido da lei, que é a lei cerimonial, diz os teólogos reformados. A lei cerimonial, ela se cumpre em Cristo. As cerimônias, os sacrifícios e toda a parte da lei de purificação, toda esta lei também se cumpriu em Cristo e não diz mais respeito a nós. Mas há um terceiro sentido, que é a lei moral. Esta permanece, é eterna. A lei civil é circunstancial, diz respeito ao povo de Israel e como eles se organizam como nação. A lei cerimonial diz respeito à liturgia judaica, que envolvia inclusive o próprio templo, e Jesus vai dizer que ele é o verbo que tabernaculou, que se transformou em tabernáculo, que habitou entre nós. O próprio Jesus disse que o templo seria destruído e reconstruído em 3 dias, apontando para a sua própria pessoa. Portanto, a lei cerimonial, ela se cumpre em Cristo, a lei civil se cumpre na história de Israel, mas a lei moral fica como princípio, padrão para toda a comunidade de todos os tempos. Se você pegar os princípios, vamos pegar dos 10 mandamentos. Qualquer sociedade ocidental está influenciada por esses princípios. Todos vão dizer que o adultério é errado. Todos vão dizer que roubar é errado. Todos vão dizer que cobiçar é errado. Que matar é errado. Então, a lei moral da Bíblia afeta e influencia até mesmo aqueles que não se declaram cristãos, até mesmo os ateus. Nós não temos como fugir dos princípios morais das Sagradas Escrituras. Portanto, eu entendo que o cristão ele não pode ser um antinomista. Ele não pode negar a lei do Senhor e a importância da lei do Senhor para a sua vida. Mas há um segundo princípio que eu acho importante pensarmos à luz desse texto. É que o cristão, se por um lado ele não é antinomista, contrário à lei do Senhor, por outro lado, ele não pode ser um legalista. Ele não pode ser antinomista, mas ele também não pode ser legalista. O texto diz: digo-lhes a verdade, enquanto estiverem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra.
Não somos antinomistas. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todos aqueles que praticarem ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino do céu. Não somos antinomistas. Pois eu lhes digo que a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. E aqui Jesus entra no eixo do problema. Como os fariseus tratavam e lidavam com a lei do Senhor. Os fariseus, eles olhavam para a lei do Senhor como um meio de salvação. Se você não obedecer cada um desses princípios, cada uma dessas regras, você não é judeu, logo você não é salvo. Quando Jesus cura o homem da mão mirrada, lá em Marcos capítulo 2, e provavelmente a ideia que se tem quando você analisa o contexto é que parece até que foram eles mesmos que fizeram com que o homem da mão mirrada fosse até o templo naquele sábado, porque eles queriam de fato que Jesus curasse ele, porque uma vez que Jesus curasse eles, Jesus estaria indo contra a lei, e digo a lei, a tradição oral deles, de que não poderia curar no sábado. Para eles, se de fato as pessoas não obedecerem literalmente à lei, não poderão ser reconhecidos como tal, como judeu, como filho de Abraão verdadeiro, portanto como salvo. Eles tinham a tese deles era uma tese legalista. Eu obedeço a lei para ser aceito por Deus, eu obedeço a lei para ser recebido por Deus, eu obedeço a lei para receber o favor de Deus. Portanto, a lei é o tempo todo um meio para se chegar a Deus. A ideia legalista estava na base da teologia deles. Eles estavam preocupados pelo fato dos discípulos não lavarem as mãos. Eles estavam preocupados com detalhes pequenos, de colher espigas num dia de sábado. Eles estavam preocupados se de fato você conversava ou não com um samaritano, porque isso não pode. Jesus senta lá em Samaria, no tanque de Jacó, conversa com uma mulher, e aquilo é rejeitado pelos judeus. A própria mulher samaritana, imbuída de uma teologia já pré-fabricada, disse: como sendo tu judeu, conversa comigo, sendo a mulher samaritana? Ali Jesus estava se contaminando. Para eles, ou você faz o que as regrinhas dizem, as milhares de regrinhas, ou você cumpre cabalmente cada uma delas, ou você não é aceito, não é salvo, não tem forma de você se salvar diante de Deus. E é interessante porque quando você vai para a carta de Gálatas, você percebe que houve, já no período do apóstolo Paulo, uma seita que surgiu chamada judaizantes. E essa seita era uma tentativa de misturar Moisés e Jesus. Eram judeus que se converteram, e esses judeus pensaram assim: olha, nós nos convertemos a Jesus, mas a gente tem que continuar circuncidando nossos filhos. Nós nos convertemos a Jesus, mas nós temos que guardar as festas todas, Pentecoste, Tabernáculo. Nós nos convertemos a Jesus, mas nós temos que continuar praticando as leis cerimoniais. Se nós não fizermos isso, nós não seremos salvos. Então eles criaram um hibrismo entre judaísmo e cristianismo. E essa seita foi tão poderosa no contexto do Novo Testamento que ela, de certa forma, criou problemas seríssimos. Por exemplo, o próprio Pedro e o Barnabé meio que caiu nessa arapuca da seita judaizante. Porque quando
Pedro e Barnabé estavam conversando com os gentios, batendo um papo como nossos irmãos. Diz o texto que chegou uma turminha lá dos de Tiago. E quando os de Tiago chegou, e provavelmente era a turminha que dizia que eu preciso de Jesus e preciso de Moisés, quando chegou esse grupinho, o que é que o Pedro fez e o Barnabé fez? Perna para quem te quer. E o que o Paulo fez? O Paulo falou assim: sabe qual que é o problema seus? Vocês são hipócritas. Olha o que diz o texto, queridos. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, que tinham sido circuncidados, mas que eram cristãos. Os demais judeus também se uniram a ele. Olha o que Paulo coloca na conta do Pedro e Barnabé. Olha o que Paulo coloca na conta dos dois maiorais da igreja primitiva. Se uniram a eles nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Sabe como que esse evangelho legalista que tenta unir Moisés e Jesus, que acredita que eu preciso mais do que a graça para ser salvo, eu preciso mais do que o evangelho para ser salvo, eu preciso cumprir as leis cerimoniais. Olha o que Paulo diz no verso 14 de Gálatas 2. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, porque a verdade do evangelho nos libertou da obrigatoriedade dessas leis cerimoniais. Declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Esse evangelho legalista, ele cria ele cria a religião do exterior, da aparência. O importante é que você saiba que eu estou legal, que eu estou bem. Na frente de todo mundo eu sou um. Na frente de todo mundo eu sou um exemplo. É interessante, queridos irmãos, porque permita-me aqui fazer uma crítica, mas com todo respeito. Mas o movimento pentecostal protagonizou muitas cenas esdrúxulas nesse sentido. Eu mesmo conheci um pastor, quando fui pastor no interior, e esse pastor pentecostal, de uma das maiores, se não a maior igreja pentecostal do Brasil, virou para mim e disse assim que ele tinha uma televisão escondida dentro do guarda-roupa. Pregava contra a televisão na igreja, pregava que os irmãos não deveriam assistir televisão, mas ele confessou para mim que tinha uma televisão dentro da sua casa, escondida num guarda-roupa, para que ninguém visse ou descobrisse. O legalismo cria essa farsa da religião do exterior. Muitos escândalos aconteceram no meio pentecostal mundial exatamente por causa disso. Essa necessidade de aparecer espiritual, de aparecer, como diria, esqueci o nome do autor agora, supercrentes, Paulo Romero, de aparecer supercrente,
essa necessidade de ser reconhecido como santo, de ser visto pela igreja como a irmã abençoada, o irmão abençoada, faz com que a gente vista uma capa de espiritualidade que não é real, é um verniz. Por isso Jesus se refere aos fariseus dizendo assim: olha, vocês são sepulcros caiados. O que é isso? Vocês são bonitos por fora, mas por dentro é podridão, porque nós vestimos essa máscara. Porque é isso que o legalismo, que o evangelho legalista faz. O fato de querer que as pessoas me idolatrem, que as pessoas me vejam como o homem de Deus, faz com que eu vista uma máscara. Eu falo muito contra a pedofilia para esconder a minha pedofilia. Eu falo muito contra o assédio sexual para esconder o meu assédio sexual. Vi isso acontecer aos montes. Estamos agora diante de uma realidade seríssima aqui em Contagem. Pastor de uma igreja conhecida, provavelmente algum membro aqui já até foi lá, de 800 membros. Foi fragado agora em vários casos de denúncias de pedofilia, inclusive de pessoas vulneráveis, com problemas mentais. Isso é sério. A religião legalista cria esse estereótipo de que eu tenho que ser perfeito. Eu não sou. Eu não sou, gente. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Nós podemos citar aqui o professor, diretor da Universidade, da Faculdade Sul-Americana de Londrina, escreveu um livro, 21 homens que erraram na Bíblia, começando lá atrás, mostrando cada um desses homens, os erros que ele cometeu. A Bíblia está cheia. Nós temos que cada dia mais assumir que somos frágeis, que somos limitados. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, vai dizer: eu esmurro meu corpo e o reduzo da servidão, para não ser reprovado no que eu prego. Então essa religião legalista que quer aparecer, que quer mostrar para as pessoas o que não somos, não existe. Vocês entenderam, irmãos? Não existe. O problema de Jesus, quando ele fala que tem que exceder os fariseus, é exatamente isso, essa religião legalista, essa religião do exterior, essa religião da aparência. Oravam em praça pública para todo mundo ver que eles eram os caras, davam esmola. Jesus falou: quando você for dar esmola, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Quando você for jejuar, lava o rosto, escova o dente, passa perfume, pintia o cabelo, para que as pessoas para você não ficar fazendo propaganda da sua fé. Isso é sério. E vocês têm que exceder isso aí. Nós temos que pensar seriamente, queridos irmãos, de que é necessário, sim, obedecer à lei. Mas nós temos que diferenciar a obediência para ser salvo e a obediência porque sou salvo. Paulo resolve esse problema em Romanos 1,5, quando ele fala de um tipo diferente de obediência. Paulo fala de uma obediência que provém da fé, que nasce da fé. Eu obedeço a Deus porque sou salvo. As boas obras, ela é fruto da obra da graça na nossa vida. Quando você lê Efésios capítulo 2, do 1 ao 10, você vai ver que o encerramento da teologia de salvação de Paulo em Efésios 2, de 1 a 10, é as boas obras. As boas obras para Paulo não é causa de salvação, não é motivo da pessoa ser salva. As boas obras é consequência. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. Diferente, por exemplo, da teologia espírita, que acredita que o muito fazer as obras de caridade vai gerar uma espécie de evolução espiritual, que vai fazer com que na próxima reencarnação ele nasça um pouco melhor, o karma dele que ele vai pagar seja menor, e ele vai num processo de evolução espiritual causado pela prática das boas obras, até atingir uma libertação desse invólucro
desgraçado que é o corpo. E isso não é Bíblia, isso é platonismo. Isso é Platão. Platão que acreditava nisso. Seu dualismo grego. A Bíblia não pensa assim. O corpo tem uma parte fundamental na Bíblia. Nós somos templo do Espírito Santo. Esse corpo é habitado por Deus. A Bíblia diz que eu tenho que oferecer esses membros desse corpo ao Senhor. Mas infelizmente, queridos irmãos, essa obediência legalista ainda é muito forte. Infelizmente, o movimento teológico arminiano, ele vai protagonizar problemas seríssimos, porque as pessoas começam a dizer assim: para ser salvo, eu tenho que obedecer tudo isso aqui. E se eu não obedecer tudo isso aqui, eu perco a salvação. E eles ficam lá debatendo qual é o pecado que faz ele perder a salvação e qual é o pecado que faz com que ele não perca a salvação. Então, de certa forma, ele atrela a salvação ou a perda da salvação a si mesmo. Eu vou me salvar, ou eu vou me mandar para o inferno. Porque é a minha obediência que vai fazer com que eu seja salvo. É impossível. Óbvio que muitos arminianos diferentes surgiram depois, melhorando muito essas questões. Mas, via de regra, eles colocam na conta da pessoa a responsabilidade da salvação. Depende de você. E aí criaram a teologia do quem quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Como se a salvação dependesse de um ato simbólico exterior. E isso faz com que surgem falsas conversões, falsos começos, como diria John Piper. Pessoas que aceitam Jesus porque está com medo do inferno, está com medo de morrer, lá no leito de enfermidade, a pessoa está lá, não conseguindo nem abrir o olho, você fala, se você aceita Jesus, pisca o olho, e a pessoa não consegue nem piscar. Você está apelando ali ao medo da morte. Qualquer um vai aceitar. A salvação no contexto do Evangelho é obra da graça. Quando o apóstolo Paulo trabalha Efésios 2, de 1 a 3, mostrando o que é o ser humano depravado, no verso 4 ele fala assim: mas Deus os deu vida. Se Deus não interrompe o processo, não abre uma lacuna na nossa vida, não diz para nós, como ele disse para Lázaro, sai para fora, eu não vou entender a salvação e ser transformado. O cristão não é legalista, como eram os fariseus. O cristão não pode ser legalista. A obediência do cristão é uma obediência que nasce da fé. É uma obediência que nasce da fé. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2,16, diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E é interessante porque Paulo identificou exatamente na igreja da Galácia, e essa igrejinha, irmãos, ela tinha 3 aninhos de vida. Com 3 aninhos de vida, eles já tinham esquecido a doutrina. Paulo fala assim: como que vocês tão rapidamente decaíram da graça? Como que vocês desviaram tão rapidamente para esse outro evangelho? Meus irmãos, em terceiro lugar, eu disse que o cristão ele não é antinomista, contrário à lei. Eu disse em segundo lugar que o cristão não é legalista. Ele não obedece à lei para ser salvo. Mas em terceiro lugar, vou falar uma palavrinha difícil aí. O cristão é cristonomista. Voltando à explicação da palavra. Nomos é lei. Cristo é Cristo. O cristão é cristonomista no sentido de que ele segue a lei de Cristo.
Cristo é o cumprimento da lei. E Cristo é o exemplo para nós do cumprimento da lei. E Cristo é aquele que nos ensina a sua lei. Quando nós estudamos o capítulo 5 ao 7 de Mateus, estamos diante da cristonomia, da lei de Cristo. E é interessante porque Gálatas 6:2 vai falar da lei de Cristo, Romanos 10:4 vai citar a lei de Cristo, e 1 Coríntios 9:21 vai falar da lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo. Me atrevo aqui a dizer, em primeiro lugar, que a lei de Cristo tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. A lei de Cristo tem uma dimensão vertical para cima e uma dimensão horizontal. É isso que nós depreendemos da parábola do bom samaritano, dos dois grandes mandamentos. Lucas 10:27, ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Dimensão vertical da lei de Cristo. E ame o seu próximo como a si mesmo. Dimensão horizontal da lei de Cristo. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje é a polarização. Uns focam na verticalização. O importante é ter comunhão com Deus. O importante é amar Deus. O importante é ter culto, mais culto, mais culto, mais culto. O importante é a gente glorificar a Deus. O importante é a gente amar Jesus de todo o coração. Isso é que é o importante. O importante é seguir o modelo de Pedro. Vamos fazer 3 tendas aqui, no Monte da Transfiguração, e vamos ficar aqui, usando a linguagem dos pentecostais, só na cantonévias, só adorando, falando em línguas. Vamos ficar aqui. Isso é que é religião. É a religião da verticalidade. Muitos cultos, muitas subidas em monte, muitas reuniões de oração, muitos ministérios intratemplo. Importante é isso. Mas muitos se polarizam para o lado de lá. A religião horizontal. Importante é cuidar do pobre. Importante é cuidar dos outros. O importante é cuidar dos irmãozinhos lá do Rio Grande do Sul, e é importante, mas esse é o foco. Daí surgiu o evangelho social, que surge no início do século XX, com um teólogo batista americano de origem alemã, Walter Rauschenbusch. Escreveu o livro Evangelho Social. Esse livro existe em português, em 1917. A ideia do Walter Rauschenbusch é fantástica. É mostrar que nós temos que vencer o nosso individualismo egoísta e começar a olhar mais para o lado e pensar nos outros. E isso é viver o reino de Deus. Mas o problema do evangelho social é que ele ficou só nisso. É que ele criou uma igreja horizontalizada, sem verticalidade. Eu conversava com um amigo padre quando eu era pastor no interior. Na casa dele, a gente conversava muito, ele era o pároco da cidade. E a gente conversando sobre a teologia da libertação, que é a teologia construída a partir da esquerda, fundamentada em Marx, no princípio filosófico de Marx. Estudei muito essa teologia na década de 80. E eu conversava com ele sobre essa teologia. Eu falei assim: há muitas coisas boas nessa teologia. Eu aprendi muito com Leonardo Boff, com Clodovis Boff, com José Comblanc, com Hugo Asman, Johann Metz. Fantástico. Alguns conheci pessoalmente. Tirei foto com José Comblanc, em São Paulo, um dos maiores pensadores católicos que já pisou no solo brasileiro. Mas o problema todo é que eles estão tão preocupados em resolver o problema social do pobre que eles perderam a dimensão vertical. Ele falou: não, Parreira, não perdeu, foi perder. Vai nas comunidades de base, as SEBs, elas são organizadas a partir de uma única premissa, usando a pedagogia de Paulo Freire, é fazer as pessoas se conscientizar da sua responsabilidade de mudar a história, de mudar a sociedade.
importante, isso é bom. Consciência crítica, importante. Mas se não tivermos essa espiritualidade, a nossa fé passa a ser uma ONG. A igreja vira ONG. Quando nós focamos numa espiritualidade, numa religião só horizontal, nós perdemos a força do sobrenatural. Joãozinho resolve isso na sua primeira carta. Joãozinho resolve isso na primeira carta, quando diz: olha, se você ama seu irmão, odeia seu irmão que vê, e ama a Deus, você é incoerente. Você não está, de fato, vivendo o Evangelho. Você não entendeu o Evangelho. Então, João, na sua primeira carta, equilibra essa religião vertical com essa religião horizontal. Porque a ética cristolômica, ou a lei de Cristo, diz: você precisa olhar para cima, mas tem que olhar para o lado. Se você olha para cima, mas não olha para o lado, não percebe o irmão, não percebe a realidade das pessoas, você está equivocado. Olha o que João disse: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão, disse Joãozinho. 1 João 4, 20 e 21. Nós temos que pensar, queridos irmãos, que a lei de Cristo, ela tem uma dimensão vertical, mas tem uma dimensão horizontal. Eu gosto de exemplificar essas duas dimensões no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, ele é emblemático. Lá em cima do monte, Pedro, Tiago, João, aí aparece Moisés e Elias, e o que acontece lá? Naquele momento de transfiguração, de manifestação sobrenatural, o egoísta do Pedro, e é interessante, você pega a versão de Mateus e a versão de Marcos. A versão de Marcos, ela acrescenta uma frase ali, que não tem em Mateus. É assim: e Pedro falou isso porque não sabia o que dizer, estava com medo. O Pedro ficou tão extasiado, perturbado diante daquela visão, que ele fala isso sem saber o que está falando, fala por medo, mas ele fala. Vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos resolver esse problema. Só que lá embaixo, no pé do monte, estavam os outros discípulos. 3 lá em cima e os outros lá embaixo. E o que estava acontecendo no pé do monte? Eles estavam tentando expulsar o demônio de um menino e não conseguia. No pé do monte, eles estavam tentando libertar uma criança e não conseguiam. Aqui nós temos o exemplo de 2 modelos de espiritualidade: a espiritualidade do monte. Vamos ficar por aqui porque aqui é o bom. A espiritualidade do vale. De que adianta estar lá embaixo tentando resolver os problemas das pessoas endemoniadas, escravas, e não ter poder para fazer isso? É como se a grande lição que essa metáfora toda nos dissesse é: suba no monte, desça no vale. Desça no vale, suba no monte. Equilibre vale e monte. Seja homens de oração, mas seja bons também de mãos de ação. A ideia da espiritualidade de Jesus é essa. A cristonomia, queridos irmãos, nada mais é do que essa lei que une verticalidade com horizontalidade. Mas há um segundo aspecto que eu queria chamar a atenção aí, irmãos, que a gente não pode deixar de lado, é que além da lei de Cristo ter uma dimensão vertical e horizontal, a lei de Cristo também tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. E aqui começa a bagunçar o problema dos fariseus. Por quê? Porque Jesus vai dizer exatamente isso. Ele vai citar 2 exemplos. O verso 21 até o 26, ele vai citar o exemplo do homicídio. Olha o que ele diz no exemplo do homicídio. Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás? E quem matar estará sujeito ao julgamento? Mas eu lhes digo, olha a ampliação do ensino de Jesus. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca,
cabeça oca, essa é a ideia, cabeça vazia, sem miolo, faltando parafuso, será levado a um tribunal. E qualquer que disser louco, que é mais ou menos o mesmo, corre risco de ir para o fogo do inferno. O que ele quer dizer aqui? Vocês pensavam a lei apenas com categorias externas. Não matar é pecado. Não pode matar. Jesus traz a lei para o nível interno. Pois eu digo a vocês que não é só matar, é desejar que ele morra também. Não é só matar, é irar, é ter ódio no coração por essa pessoa. Não é só matar, é chamar ela de sem miolo, louca. Jesus amplia a ética dizendo, a ética que eu ensino para vocês é mais profunda, é uma ética da intenção, é uma ética do coração. Vocês têm que trabalhar, é o coração de vocês. Se vocês não trabalhar o coração de vocês, vocês vão ficar na exterioridade da lei. Eu não matei, eu não roubei. E no segundo ponto, e é por isso que ele vai dizer no verso 23, olha o que ele diz no verso 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, pois depois volte e apresente sua oferta. Se você vai apresentar seu culto a Deus, e descobre que você quer matar o irmão, matar a irmã, e se ela passar na frente de você, se atropela, não dê oferta. E oferta aqui não é dinheiro não, é o seu culto, é toda a sua vida, seu louvor. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso, mas quer matar o irmão, mas não quer resolver a pendenga com a irmã. Está errado. A ética de Cristo é uma ética das intenções. O adultério é a mesma coisa. Verso 27. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás? Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o, lance fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer pecar, corte e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ou seja, a questão não é só ir para a cama. O pecado não é ir para o finalmente. O pecado é ficar fantasiando na sua cabeça essa relação com a outra pessoa. Quando ele fala do olho, só de olhar, e aqui eu acho que ele está falando do homem mesmo, que essa é uma tendência masculina, prioritariamente, bota mudando um pouco, né? As mulheres estão reparando mais, olhando mais, mas ele está dizendo assim, ou vocês começam a trabalhar a partir do coração, vocês não entenderam a minha lei. Isso é cristonomia. É a ética do coração. É a ética da alma. Irmãos, isso aqui é sério. Muito sério. John Stott diz assim, a justiça de Jesus é superior à justiça dos fariseus, porque é mais profunda, sendo uma justiça do coração. Deixa eu contar uma alegoria aqui para vocês, uma historinha mitológica que eu li no segundo livro da República de Platão, o diálogo de Glauco com Sócrates. Você lê o livro de a República de Platão, ele é dividido por livros, o segundo livro está lá, o diálogo de Glauco com Sócrates. E lá conta sobre o anel de Gizes.
E é interessante porque era um camponês, um pastor de ovelhas, cuidando de ovelhas, e ele então, acontece uma espécie de terremoto, a terra fende, abre um buraco, ele cai lá embaixo, e lá embaixo tem um cavalo enorme, e ele percebeu nesse cavalo de bronze, enorme, que tinha janelas e tinha uma porta. E ele entrou dentro desse cavalo, e lá tinha um homem muito grande, morto. Lá, estátua, e tinha um anel no dedo desse homem. Ele pega o anel e coloca no dedo, e vai embora. E tinha uma reunião de pastores. Essa assembleia de pastores tinha que reunir para discutir sobre as ovelhas, e eles tinham que prestar um relatório para o rei, na capital Sardes. E ele estava ali sentado naquele auditório, naquela reunião, meio entediado, despretensiosamente, e começa a brincar com o anel. Aí ele rodava o anel com a pedra para dentro. Quando ele rodava o anel com a pedra para dentro, ele percebia que as pessoas falavam mal dele na cara dele, como se ele não existisse, como se ele não estivesse ali. Mas quando ele voltava o anel com a pedra para frente, eles não falavam mal dele, porque sabia que ele estava ali. E ele começou a perceber que existia um poder nesse anel. O anel tornava ele invisível. Quando ele virava ele para dentro, ele ficava invisível. Quando ele virava para fora, ele ficava visível. Diante daquele poder, ele então sugeriu aos pastores que ele fosse enviado como representante da Assembleia para enviar o relatório para o rei, em Sardes. Chegando em Sardes, usando do poder do anel, ele seduz a rainha, adultera com a rainha, e ele convence a rainha a juntos matarem o rei. E eles matam o rei, usando o poder do anel. Matando o rei, ele assume o lugar do rei e toma posse de tudo o que era do rei. O grande debate que essa questão trouxe sobre a ética no diálogo de Glauco com Sócrates é exatamente o seguinte: se eu tivesse a certeza da impunidade, eu roubaria? Eu mataria? Eu adulteraria? Se eu soubesse que ninguém está vendo, eu passaria a perna no outro? Eu pegaria a mulher do outro? O grande debate que está ali implícito no diálogo de Glauco com Sócrates era o seguinte: será que o ser humano só é certo porque ele tem uma sociedade vigiando ele? Se não houvesse uma sociedade vigiando ele, ele seria errado. E aí levanta aquela frase famosa: caráter é aquilo que eu sou sozinho? Será que se eu tivesse o poder de não ser impune, eu tomaria coisas dos outros? Eu cometeria atrocidades? Será que o ser humano só funciona como funciona porque nós estamos num grande Big Brother, aonde tem câmeras espalhadas por toda a sociedade nos vendo, nos vigiando nossos passos? Quantos acidentes e crimes estão sendo desvendados nos últimos dias por causa da câmera de rua? Aquele homem que pegou aquela menina do motorista de aplicativo e jogou nas costas, foi filmado, todo o processo. Não teve como fugir, foi identificado pela câmera. Agora, essa semana, uma pessoa perturbada da cabeça pegou uma faca e deu 3 facadas no idoso, está lá no hospital internado, foi pego pela câmera.
Será que não houvesse tantas câmaras nos vigiando? Seríamos santos? Seríamos honestos? Será? Eu acho que a ética de Jesus está querendo dizer o seguinte: é o que você é no coração que conta. A ética de Jesus está dizendo o seguinte: não é o fato de você estar sendo vigiado pelo grande Big Brother, pela sociedade, que você deve fazer a coisa certa. É porque existe uma consciência, entre aspas, crística, dentro de você, dizendo que isso não é correto. Digo entre aspas porque o nome crístico é muito usado pelos místicos. Essa consciência de Cristo dentro de você, dizendo, não olhe. Será que se ninguém estivesse vendo, eu olharia? A ética cristonômica é uma ética do interior e não do exterior. Em certo sentido, nós vemos um pouco isso em Pedro e Barnabé. Quando ninguém da turma dos judaizantes estava vendo, eles tinham um comportamento. Quando a turma dos judaizantes chegou, eles teve outro comportamento. Em último lugar, a lei de Cristo não é apenas vertical e horizontal, interna e externa. A lei de Cristo, ela tem também uma dimensão libertadora. A lei de Cristo nos liberta. A lei de Cristo não nos escraviza, porque a lei de Cristo é a lei da graça, é a lei do amor. A lei de Cristo não nos coloca de novo sob o jugo da lei. A lei de Cristo nos capacita a obedecer por amor a Deus e não para ser salvo, a obedecer como filhos. A lei de Cristo fala da libertação. Falei um pouco sobre isso no PG sexta-feira. Gálatas vai mostrar claramente isso, que em Cristo somos libertos da culpa do pecado, justificação, regeneração. Em Cristo somos libertos do poder do pecado, santificação, nova vida, andar no Espírito. Em Cristo seremos libertos da presença do pecado, glorificação na vinda de Cristo. Queridos irmãos, a relação do cristão com a lei, o cristão não é antinomista, contrário à lei. Jesus disse que é importante cumprir a lei e ele cumpriu a lei. Mas o cristão, por outro lado, não é legalista, ele não obedece para ser salvo, ele obedece porque é salvo. E o cristão é cristonomista, ele segue a lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor. É a lei vertical, horizontal, interna e externa. É a lei que nos liberta da escravidão do pecado, da culpa, do poder e da presença. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé, queridos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai bendito e amado, estamos aqui reunidos como comunidade da fé para juntos estudarmos a palavra de Deus, para viver e ensiná-la. E hoje nós aprendemos essa relação do cristão com a lei. Nós não negamos a lei, mas também não transformamos a lei no meio da salvação. Olhamos para a lei com o óculos de Cristo. Cristo é o nosso filtro para medir a lei. A nossa lei é a lei de Cristo, Gálatas capítulo 6. Que o Senhor nos capacite, Pai, a andar na lei de Cristo, a cumprir a lei de Cristo, Pai. Afinal de contas, o Teu Espírito habita em nós e nos capacita a obedecermos pela fé.
Que muitas pessoas hoje saiam daqui refletindo nessa palavra, meditando nessa palavra, crescendo com essa reflexão. Porque a grande mensagem do Evangelho é uma só: ser semelhante a Jesus. Esse é o nosso alvo, ser semelhante a Jesus em tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar.